Bem-vindos ao Quem Disse! Hoje vamos falar sobre um tema que talvez algumas pessoas já tenham pensado, mas aqui nós vamos explorar um pouquinho mais as consequências dele. Imagine que quem está nessa história é você. Uma voz interior te dá uma ordem que vai contra absolutamente tudo que parece certo. Obedeceria? A nossa reflexão de hoje parte daí. Afinal, quem disse que Deus falou com você? Para a gente começar, vamos logo de cara no coração do problema com o filósofo Søren Kierkegaard. Ele usa a história de Abraão como exemplo máximo do que ele chama de salto da fé. E como a citação mostra, é uma ordem que dá calafrios, né? E pior, é impossível de justificar para os outros. Não tem lógica, não tem uma ética que todo mundo compartilha, só existe a obediência a um comando que isola Abraão de todo o resto do mundo. E é exatamente aqui que o nó aperta. Isso não é só uma história de milênios atrás ou um debate para teólogos. É um problema que nos pergunta o seguinte: quando a fé de uma pessoa entra em rota de colisão direta com a razão e com as regras que a gente tem para viver em comunidade, qual das duas deve vencer? Então, essa ideia toda por trás do conflito, ela tem um nome: teoria do comando divino. De um jeito bem simples, o que ela diz é que a moralidade não vem da lógica ou do que é melhor para todo mundo. Ela vem diretamente da vontade de Deus. Em outras palavras, ser bom com os outros não é bom por si só, é bom porque Deus mandou. E aqui o negócio fica bem complicado, porque se a moralidade depende só e unicamente da vontade de Deus, então, teoricamente, ele poderia mandar alguém fazer algo que a nossa sociedade considera um crime, um absurdo, e segundo essa teoria, esse ato se tornaria a coisa certa a se fazer. Isso meio que vira de cabeça para baixo toda a nossa ideia de ética como um acordo para viver junto. E olha, essa pulga atrás da orelha não é de hoje não. Na verdade, essa tensão já foi organizada de um jeito clássico lá por Platão, mais de 2000 anos atrás. Ele criou um dos dilemas mais famosos e duradouros da filosofia. Vamos dar uma olhada? A pergunta é essa aí, e ela ficou conhecida como o dilema de Eutífro. Parece simples, né? Mas, olha, não tem resposta fácil. Cada caminho que a gente escolhe para responder leva a gente para um lugar bem desconfortável que desafia ou o poder de Deus ou a própria ideia de moralidade. É uma encruzilhada filosófica daquelas. Vamos pensar junto aqui nas duas opções. Primeira, uma coisa é boa só porque Deus mandou. Bom, aí a moralidade vira algo meio aleatório, né? Ele poderia ter ordenado o ódio e isso seria o certo. Agora, a segunda opção. Deus manda fazer algo porque aquilo já é bom. Nesse caso, quer dizer que existe um padrão de bem que está acima do próprio Deus, que ele também precisa seguir. Complicado para os dois lados. Diante dessa sinuca de bico, a teoria do comando divino não fica em cima do muro. Ela abraça o primeiro caminho e diz: sim, a moralidade é o que Deus decide que ela seja, ponto final. A vontade dele é o fundamento de tudo. O problema, como a gente já viu, é que isso nos deixa com uma moralidade que pode parecer bem instável e até perigosa. Mas, claro, a história não para por aí. Teve gente que olhou para esse dilema e pensou, espera aí, deve ter outro jeito de pensar nisso. E aí é que entra uma figura gigante, Tomás de Aquino. Ele não vai escolher o lado A ou o lado B. Ele vai basicamente virar o tabuleiro e reformular a pergunta inteira. Então, a pergunta de $1 milhão é: como ele consegue fazer isso? Como ele consegue basear a moral na vontade de Deus, sem que tudo vire um capricho, uma coisa aleatória? A sacada dele é sutil e muito, muito poderosa. A primeira parte do raciocínio é entender o que ele não faz. Ele não chega e diz que um ato ruim, como matar, de repente vira uma coisa boa. A jogada de mestre é outra. Ele não muda a classificação moral do ato. Ele muda a própria definição do ato. A ideia é a seguinte: se Deus ordena algo, a própria natureza daquilo que foi feito é diferente. Não é que o assassinato se tornou bom. É que o ato ordenado por Deus, por definição, não pode ser assassinato. E a lógica por trás disso é bem profunda. Para Tomás de Aquino, Deus não tem bondade, como se fosse uma qualidade, tipo uma pessoa que tem cabelo castanho. Não, a própria essência de Deus é a bondade. É a mesma coisa. Sendo assim, é impossível para ele ordenar o mal, porque seria uma contradição com a sua própria natureza. Seria como um círculo ser quadrado. Simplesmente não dá. Por isso, o que Abraão foi ordenado a fazer não seria assassinato, que por definição é a morte injusta de um inocente. Seria um ato de outra categoria. Ok. A gente foi fundo na teologia, né? Mas vamos trazer a discussão de volta para o nosso mundo. Por que essa conversa toda ainda é tão relevante?
Porque nas nossas sociedades, cheias de gente com crenças diferentes, a ideia de comandos divinos que só uma pessoa ouve, bom, isso cria um problema bem prático. Pensa na ética da sociedade como um ecossistema, sabe? Não é só uma lista de regras fixas. É um sistema complexo, vivo, que precisa de normas em comum para todo mundo conseguir funcionar junto. Ele precisa ser estável, mas também tem que se adaptar, senão o sistema todo entra em colapso. O problema é que um comando divino, por ser subjetivo e impossível de verificar, age como um elemento estranho nesse ecossistema. Ele introduz uma regra que não pode ser negociada, não pode ser compartilhada, e isso acaba ameaçando a coesão do grupo todo. Essa desestabilização acontece de 3 formas principais. Primeiro, aumenta a imprevisibilidade. Pô, se qualquer um pode agir com base numa ordem que só ele ouviu, como é que a gente confia uns nos outros? Segundo, sobrecarrega o sistema. A nossa ética simplesmente não consegue absorver regras que vão contra todo o resto sem quebrar. E terceiro, dissolve o propósito. A ética serve para a gente viver bem em conjunto, mas aí o objetivo comum é trocado por um propósito particular que ninguém mais entende. Então, no fim das contas, a gente chega a uma conclusão tripla que é fascinante. Do ponto de vista da teologia, dentro de um sistema de fé, a teoria é plausível, faz sentido. Do ponto de vista da ética social, da vida em comunidade, ela é absurda, torna a vida impraticável. E agora o pulo do gato. Do ponto de vista da filosofia, a teoria é irrefutável. E atenção aqui, isso não quer dizer que ela seja verdade, mas que não existe uma prova definitiva contra ela. Por quê? Porque até hoje ninguém conseguiu provar, de forma absoluta, qual é o fundamento último da moral. E essa irrefutabilidade filosófica joga a gente de volta para o mistério central. A nossa razão busca certezas, mas o fundamento da moralidade parece ser uma daquelas coisas que escapa por entre os dedos quando a gente tenta agarrar. E este é o impasse final. Para a gente viver junto, a gente precisa de regras que todo mundo possa ver, discutir e entender. Mas a experiência da fé, a fonte desses comandos, é exatamente o oposto disso. É interna, é pessoal e, como Kierkegaard falou lá no início, é incomunicável. Essa frase captura o problema perfeitamente. Para quem está olhando de fora, a certeza absoluta de quem crê não pode ser distinguida da loucura. A experiência interior da pessoa tem mais peso do que qualquer evidência ou regra de fora. E isso a torna, por definição, incompreensível para a lógica da sociedade. No fim, aquele conflito de Abraão entre a obediência a uma verdade privada e as exigências da vida em comunidade continua vivo. Então, poderíamos dizer que o fundamento último da moral continua um mistério? E afinal, quem disse que Deus falou com você? E quem disse que não?